Uma certeza a liturgia da palavra nesse quarto domingo da Quaresma nos traz. Jesus é a luz e nós cristãos somos filhos dessa luz. Certeza essa que nós encontramos nas palavras de Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. E pouco depois de ter dito essas palavras, ele demonstra na prática a realidade e também a certeza dessas suas palavras quando restitui a visão daquele cego de nascença que nós acabamos de ouvir no diálogo do Evangelho. Esse milagre, ele traz em si um diferencial. Primeiro porque ninguém pediu a Jesus que curasse aquele cego. Ninguém manifestou nenhuma intenção para que Jesus realizasse aquela cura. Quem toma a iniciativa e realiza a cura do cego de nascença, com uma finalidade bem precisa, também expressa em suas palavras, é o próprio Jesus. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O dia luminoso, a luz que dissipa toda a treva, é Jesus. E para provar isso a todos, ele realiza aquele milagre de curar um cego de nascença. E o processo do milagre, por assim dizer, parece não ser muito complicado, é muito simples. Com a saliva, Jesus fez um pouco de lama, cobriu os olhos daquele cego de nascença e o mandou lavar-se na piscina de Siloé. Foi esse o processo adotado por Jesus para realizar aquela cura. O cego obedece, vai, se lava e volta enxergando claramente. Embora o processo seja simples para a realização do milagre, o milagre em si é um estrondoso prodígio, porque nós estamos falando de alguém que nasceu cego e de repente é curado por Jesus e ele não volta a enxergar, ele começa a enxergar. Ele nunca havia enxergado na vida. E esse prodígio, esse sinal, este milagre, na verdade não é o principal. Ele é só o início daquilo que é o principal, que no caso é a transformação profunda que Jesus quer realizar na vida daquele homem. A luz física dos olhos apagados, a luz física dada aos olhos apagados, é apenas um sinal e meio da luz do Espírito Santo que lhe dá Jesus, que lhe infunde o Senhor Jesus, provocando naquele homem um ato verdadeiro de fé. Quando Jesus pergunta: acreditas no Filho do Homem? Ele responde: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus diz: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. E ele exclama: eu creio, Senhor. E o Evangelho diz que ele prostrou-se diante de Jesus. Portanto, tudo mudou na vida daquele homem que era cego de nascença. E adquirir a vista, para quem sempre viveu nas trevas, é como renascer, é como começar uma existência completamente nova. Abre-se diante dos olhos daquele homem novos conhecimentos, novas emoções, novas presenças. Muito amor, porém, é o que se passa no interior dele. Muito maior, porém, é o que se passa no seu coração, porque ele é iluminado por uma fé tão viva que essa fé ela é tão forte ao ponto de resistir às contradições e aos insultos dos judeus, como a gente ouvia na narração do Evangelho, até o ponto de ser expulso da sinagoga.
E ser rejeitado aqui não importa, porque ele ganhou luz, ele ganhou uma nova vida. A cura do cego de nascença é o símbolo daquela transformação radical que se dá também com aqueles que renascem nas águas do batismo. E aqui a gente usa as palavras de São Paulo que a gente escutou na segunda leitura da missa. Outrora, ou seja, no passado, erais trevas, mas agora, no presente, sois luz no Senhor. Na Sagrada Escritura, as trevas, elas estão relacionadas sempre com a realidade do pecado. Ao passo que a luz está relacionada à vida nova que somente Deus pode nos dar. E é por meio do sacramento do batismo que a gente passa das trevas do pecado para a luz da vida nova em Cristo Jesus. É através das águas do batismo que nós passamos da cegueira espiritual ao conhecimento de Deus. E tudo isso mediante a fé. A fé que também é florescida no batismo. A fé que tem em si como dom de Deus o poder de iluminar toda a nossa existência humana, dando-nos novas direções, dando-nos novos sentidos. É daqui que nasce aquela consequência que ao mesmo tempo é uma recomendação do apóstolo Paulo e que também ouvimos na segunda leitura. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Portanto, a conduta do cristão, ela deve dar testemunho do seu batismo. A conduta do cristão deve atestar com a postura e também com as obras que Cristo é para ele, não somente luz da mente, mas luz de toda a sua vida. Por isso que aquele que já é batizado não convém as obras das trevas. As obras das trevas é a realidade do pecado. Aquele que é batizado convém somente as obras da luz. São Paulo ainda dizia: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Essas palavras que Paulo cita, provavelmente foram tiradas de um hino batismal das primeiras comunidades cristãs. Logo, trata-se de um convite aos catecúmenos, ou seja, aqueles que se preparam para receber não só o batismo, mas os 3 sacramentos da iniciação à vida cristã, a se levantarem do sono, ou seja, a se levantarem da morte do pecado, para serem iluminados por Cristo e seu Espírito, e assim abraçar essa vida nova que Cristo dá através dos sacramentos. E para todos nós que já somos batizados, aqui só o Augusto, o nosso eleito, não é batizado ainda, eu acho. A grande maioria já somos todos batizados. Essa recomendação, essa exortação, ela continua válida para nós que já somos batizados, como aquele fio de esperança e ao mesmo tempo de exortação que nos lembra: nós somos luz no Senhor, nós não podemos deixar-nos adormecer no sono do pecado, que é um sono de morte eterna, mas sempre estarmos despertos no espírito daquele que nos escolheu, no espírito daquele que nós recebemos, o espírito daquele que nós recebemos. Para todos aqueles que já são renascidos na água e no espírito, a vida cristã deve ser incessante e progressiva purificação de toda a sombra do pecado, a fim de abrir-se sempre mais à luz de Cristo. E justamente porque Cristo é a luz do mundo, consiste a vocação de todo cristão em refletir tal luz e fazê-la resplandecer, em primeiro lugar, na sua própria vida. No fim,
Não é um movimento complicado, mas é extremamente simples. Primeiro, reconhecer que Jesus é a luz do mundo. Em segundo lugar, deixar-se iluminar por essa luz, permitindo que Ele expulse de nós as trevas do pecado. E por último, sabendo que somos iluminados por Cristo, nós devemos nos tornar também iluminadores nas palavras e nos atos de toda pessoa e situação que nós encontrarmos em nosso caminho, em nossa vida. É exatamente essa a graça que nós imploramos nessa Eucaristia, especialmente com a oração litúrgica no fim da missa, que nos leva a pedir a Deus: ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o nosso coração. Portanto, seja Ele e somente Ele, o Senhor, a luz de nossos olhos, de nossas vidas e de nossos caminhos. Amém.